A paz do Senhor para todos os irmãos. A quem fala contigo aqui é o pastor Kleber Martins. Eu venho nesse momento fazer menção da palavra de Deus na sua vida. Você que pode abrir comigo aí, procura uma Bíblia próxima de você e abre aí comigo. Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. E é sobre essa palavra que eu quero falar contigo. Eu, pastor Kleber, já tinha colocado no meu coração de não me envolver nesse processo eleitoral de 2018. Só que de uns dias para cá, o Senhor Jesus falou fortemente comigo no meu coração. E a Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito não sabe para onde vem nem para onde vai. E o Senhor tem falado muito comigo acerca dessa política atual, dessa concorrência para 2018, os candidatos que estão aí. E eu vejo muito homens e mulheres de Deus perdidos, sem saber em quem votar, sem saber o rumo a ser tomado. Nós acabamos de ler agora na palavra de Deus que quando o justo engrandece, ou seja, quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio toma essa posição de governante, o povo começa a suspirar, começa a sentir as dores. E é sobre essas dores futuras que eu venho alertar você, homem de Deus, mulher de Deus. Nós sabemos que tivemos no passado muitos homens que disseram que ia resolver a situação dos seus países e do mundo, sobre violência, sobre situação financeira, sobre a criminalidade. E essas pessoas, na verdade, se tornaram grandes ditadores e exterminaram homens e mulheres de Deus. Hitler é um exemplo desse, Mussolini também. Até alguns dias atrás, o meu amigo pastor Cleito Silva postou algo e eu concordei com ele no Facebook acerca disso. E eu quero falar contigo nesse momento para que você possa fazer a melhor escolha nesse momento. Muitos homens e mulheres de Deus, sem conhecimento da palavra do Senhor Jesus, têm escolhido ímpios para apoiar nessa eleição. Homens maus, pessoas más, sem conhecimento da palavra de Deus. E os nossos irmãos em Cristo Jesus, sem conhecimento da palavra de Deus, têm introduzido esse apoio nas suas igrejas, no meio onde vive, o seu ciclo de amizade, escolhendo essas pessoas que no futuro vai prejudicar os seus próprios filhos, as suas próprias congregações. Jesus disse para Pedro: olha, quem da espada viver, por ela também morrerá. Então o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. O Senhor não prega violência, o Senhor Jesus não prega segregação, separação. Jesus não faz acepção de pessoas. E tem candidato aí, meus irmãos, que está fazendo isso. E crente, homem e mulher de Deus, apoiando esse tipo de candidato. Jesus não é de confusão. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então você que é homem de Deus, mulher de Deus, você que é pastor, para você que tem influência no meio da sociedade, vota e apoia homens cristãos, homens que vivem segundo a palavra de Deus, homens que têm temor por essa palavra, homens que amam o próximo. É esse que tem que ser o seu candidato. Pessoas que aparecem da noite para o dia dizendo que vai resolver o problema do mundo, toma cuidado, muito cuidado. Pode ser mais um Hitler, pode ser mais um Mussolini. E quem sofre na mão de Hitler, de Mussolini, são justamente eu e você que somos cristãos, homens e mulheres cheios de amor. Então não vai nessa onda. Aprenda a escolher homens de Deus, mulheres de Deus nessa eleição. E eu gostaria aqui de alertar os irmãos e falar que os dias são maus. Só que o nosso Brasil é abençoado por Deus. Por que o Brasil é abençoado por Deus?
Lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Se os irmãos lerem lá, vai falar que aqueles que abençoam Israel será abençoado. Aqueles que abençoam a nação de Israel será abençoado. Aqueles que amaldiçoam a nação de Israel será amaldiçoado. Está em Gênesis 12, versículo 3. Pois bem, em 1948, no concílio, uma reunião das Nações Unidas, estava em jogo a votação para levantar Israel como país e nação novamente. E o nosso país, Brasil, representado lá por Oswaldo Aranha, em 1948, o Brasil estava com o voto Minerva na mão, o último voto, o voto que decidiria se Israel se tornaria nação novamente. Naquele momento, o Brasil abençoou Israel, pôs Israel novamente no cenário mundial como nação, porque já era profecia bíblica. Em um só dia, Deus levantaria novamente a nação de Israel. E Brasil foi abençoado e confirmando essa profecia bíblica, fazendo parte da palavra de Deus. Então, Brasil abençoou Israel e Deus abençoou o Brasil. De 1948 para cá, o Brasil é abençoado por Deus, cumprindo a palavra de Deus. Então, o Brasil não pode ser governado por demônios, por aqueles que andam contrário à palavra de Deus. O que quer dizer a palavra Satanás? Quer dizer adversário de Deus. Nós não podemos colocar alguém com um pensamento satânico no governo. Alguém que quer matar, alguém que quer roubar, alguém que quer destruir, alguém que não ama o próximo. E não interessa de qual religião é o próximo. Não interessa de qual cor é o próximo. Não interessa se tem um poder aquisitivo ou se é rico ou é pobre. Não interessa. Um governo, ele tem que governar para todos. E é isso que Jesus fez. E é isso que Jesus faz. O sol do nosso Deus nasce para todos. Um governante tem que pensar em todos. Não tem que fazer segregação social ou racial. Então eu venho a ti nesse momento te alertar, homem de Deus, mulher de Deus. Do mesmo jeito que Oswaldo Aranha, em 1948, votou em favor do Brasil, você também tem que votar em favor do seu país, em favor do Brasil. Porque o Brasil já foi abençoado por Deus. E não é você que vai votar no homem incrédulo, um homem mau ou uma mulher má. Então que os seus candidatos sejam segundo o coração de Deus. E eu venho te falar de homens de Deus. Eu não recebo um centavo de homem nenhum que candidatou nessa política. Eu venho falar do que Deus me falou e eu quero te passar. Enquanto o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. E o povo hoje geme. Geme porque tem escolhido mal os seus candidatos. Mas eu quero te falar que o Brasil já é abençoado. Alguém pode falar, pastor, mas o mundo vai de mal a pior. Não, o mundo pode ir de mal a pior, mas nosso Brasil tem que ir de bem para melhor. Porque já foi abençoado em 1948, cumprindo a Escritura Sagrada. Nós abençoamos, levantamos Israel como nação. Vai receber uma bênção de Deus. Então temos que saber escolher nossos governantes. E eu quero falar para você que é cristão, vote em cristão. Vote no homem de Deus, vote na mulher de Deus. Eu quero fazer menção nesses últimos dias que eu tenho visto aí, o nosso candidato a presidente da República, o Cabo Daciolo, número 51. Eu peço para você dar o seu voto para ele. Vote nesse homem. Olha só a proposta dele. Olha só o que ele fala de Jesus. Ele não se envergonha do evangelho nem de Jesus. Aonde ele está falando bem do Senhor, está anunciando a palavra do Senhor e abençoando todos sem fazer segregação. E eu quero também aqui falar de um amigo meu, que é o Bispo Pies. O número dele é 20123. É um homem que há muitos anos eu conheço e foi o meu pastor e é o meu amigo. Então eu peço o voto para ele, porque é um homem de Deus. Bispo Pies 20123. Se os irmãos querem alguém de Deus, comece a examinar quem está próximo de você para você votar. Que seja um homem cristão e uma mulher cristã.
Então, eu quero que os irmãos se levantem e levante um clamor em favor da nossa nação. Comece a preocupar com o Brasil nosso. A partir de hoje, irmãos, busque alguém de Deus para governar esse Brasil. E esqueça das maldades. Esqueça daqueles que querem fazer separação, segregação social. Então, lembre desses candidatos que eu falei contigo agora, né? E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a todos.